E aí, pessoal, será que o homem vai delatar? Depois da vinheta. Muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade do que aconteceu ontem e as repercussões que isso pode gerar. Então eu vou explicar aqui bem rapidinho. Ontem, o STF, na turma lá onde o Vorcaro está sendo investigado, votou pela permanência dele na prisão. Qual é o peso disso? Vamos lá. Se o Vorcaro tivesse sido liberado e pudesse ir para sua casa, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que é amigo do Vorcaro e tomava uísque com ele lá em Londres, junto com o diretor da Polícia Federal, Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e outras pessoas, ele ficaria responsável por negociar a delação, ou seja, seria uma delação nula, teatral, uma farsa para tentar proteger o Vorcaro. Se Vorcaro continuasse preso, a delação será feita pela Polícia Federal sob o comando do André Mendonça, que é uma das únicas, está entre as 3 pessoas que realmente respeitam a Constituição e agem como ministros do STF, e não como líderes do crime organizado, como os outros fazem. Esta é a bomba, porque o que o Vorcaro falar, para ele poder diminuir sua sentença, ele vai ter que falar tudo. Ele vai ter que responder a todas as perguntas. Tá aqui um trecho esqueci o nome desse cara aqui, explicando na CNN ontem. Então, escuta isso aqui que você vai entender. Márcio. Assim, isso talvez a delação do fim do mundo é uma colaboração premiada que se... Eu ouvi ontem de um advogado também, diretamente ali ligado ao Daniel Vorcaro. A análise que ele me fez era de que se o Vorcaro saísse da prisão ou voltasse para domiciliar, já haveria uma tendência de uma colaboração premiada, ainda que uma colaboração meia boca. Agora, que é aquela colaboração, uma farsa, só para fingir que entregou alguma coisa. Para ele, no estágio que ele está, né, a manutenção dele nesse presídio de segurança máxima, ele vai fazer uma delação para entregar todo mundo nessa análise, né, nessa avaliação de uma pessoa que conhece o Vorcaro. Então, isso eleva, sim, a atenção. Isso pode pegar presidentes de poderes, né, a gente sabe que tem ali, nesse ecossistema, Daniel Vorcaro, direto ou indiretamente, presidentes de partidos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha uma relação com ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha uma relação com ele, ministros do Supremo Tribunal Federal, dirigentes partidários, ou seja, ministros de Estado. É uma colaboração premiada que talvez, né, isso a gente vai ver no decorrer, como isso vai se desenrolar, talvez a sua magnitude possa até impedir a sua consolidação. Né? Não sei se você me entende, porque quando é uma colaboração que vai pegar todo mundo... Todo mundo. Todo mundo não, né? Vai pegar establishment político, os 3 poderes... Pode ser que isso gere uma contra-reação muito forte, semelhante à que a gente viu na contra-reação que teve a própria Operação Lava Jato. Que ela teve o seu ápice, pegando gente muito grande, e 2, 3, 4 anos depois ela morreu. Então, assim, não dá pra gente achar, poxa, agora vai. Mas, pela magnitude, tem uma tensão alta e aí vai pegar muita gente grande. Quando ele fala vai pegar muita gente grande, gente, nós estamos falando, ele mencionou ali, né? Presidentes do Congresso. Nós estamos falando, que eu até abri isso aqui para vocês, que eu quero que vocês entendam isso aqui. Ó. Tá aqui, olha isso aqui. Olha a reação do Vorcaro quando ele descobriu que ia continuar preso. Vorcaro se machuca esmurrando a parede da prisão e troca de advogado rumo à delação. Ele, naquele momento em que ele descobre que ia continuar preso, ele entendeu que o resto da vida dele seria na prisão. Você imagina o que isso não faz na cabeça da pessoa. Ele diz, acabou para mim. Daqui eu não saio mais. A não ser que eu entregue todo mundo. Ele começou a esmurrar as paredes da prisão e começou a gritar o nome de alguns políticos. Né? Isso saiu na imprensa. Quem são esses políticos que ele gritou o nome? Eram as pessoas que tinham prometido para ele que ele sairia e agora ele está decepcionado com elas? Seriam essas as primeiras pessoas a serem delatadas? Nós estamos diante de algo que é muito pior que a Lava Jato. Mas muito pior, um homem que tem a capacidade de derrubar todo o sistema está agora preso e a única chance que ele entende na vida dele de não passar o resto da vida preso é delatar. É falar exatamente quem participou, o que o Moraes ia bloquear, porque o Toffoli estava recebendo dinheiro, porque que ele estava financiando eventos para Lewandowski, porque que a esposa do Lewandowski trabalhava para o banco dele, a esposa do Dias Toffoli, o que o Moraes foi fazer na casa dele, quem era o pica das galáxias que estava lá naquela festa com garotas de programa de outros continentes. Você imagina o peso que isso tem.
Isso tudo está nas mãos do André Mendonça. Fala para mim se isso não é interferência divina, gente. Me desculpa, mas não tem explicação, não pode ser apenas uma coincidência. Tudo está nas mãos do André Mendonça, como é que fala? Na turma do STF, onde tem André Mendonça, Fux e Cássio Nunes, que já votaram pela continuidade da prisão. Ou seja, a tendência dessas 3 pessoas é continuar votando de forma correta, e não através da pressão do Centrão, nem nada disso. Então, é um momento de desespero total para Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, o povo do governo, porque o Lula recebeu esse cara 4 vezes, o escândalo do Banco Master começou com o Rui Costa lá na Bahia, tem gente aí que recebia, Guido Mantega recebeu dinheiro, Lewandowski recebeu dinheiro, ministro da Justiça. Nós estamos diante de um momento que pode ser uma virada de capítulo do Brasil. Tudo depende desse homem, se ele está disposto a se sacrificar e passar o resto da vida preso, ou se ele está disposto a falar a verdade e reduzir a sua pena. E digo mais, Porcaro, se isso chegar até o senhor, dependendo do grau de benefício que a sua delação der ao Brasil, eu te garanto, o povo brasileiro não se importará em, no futuro próximo, te dar o perdão. É sério. Se o que você delatar ajudar o Brasil a ser resgatado, a nossa democracia, o povo voltar a poder viver num país democrático, sinceramente, eu acho que a população não ficaria chateado em te dar a sua liberdade. Assim como foi feito com Roberto Jefferson quando ele delatou o caso do Mensalão. Vorcaro surtou. Ele esmurrou parede, gritou nomes e vai delatar. E eu vou te dar uma dica do que e de quem que ele vai delatar. Gente, Brasília entrou em pânico total. Ontem, depois que ficou sabendo que o STF tinha formado maioria para mantê-lo preso, Daniel Vorcaro enlouqueceu na sua cela da prisão, machucou a si mesmo e tomou a decisão que estremeceu Brasília como um terremoto. E eu vou te mostrar essa bomba agora. A Veja revelou isso aqui, ó. Vorcaro se machuca esmurrando a parede na prisão e troca de advogado rumo à delação. Leia aqui comigo. No mesmo dia em que a maioria dos ministros da segunda turma do STF decidiu manter a prisão do Vorcaro, o dono do Master precisou receber atendimento médico no Presídio Federal, onde ele está preso em Brasília, depois de passar por um surto em que ele machucou as mãos ao esmurrar as paredes da cela. Interlocutores da defesa do banqueiro relatam que ele chegou a gritar nomes de políticos, autoridades que tiveram relacionamento financeiro com ele e nesse momento não estariam atuando em seu favor para tirá-lo da prisão. Opa, 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 Vorcaro gritou nomes de políticos, autoridades que tinham relação financeira com ele e agora o abandonaram. Quem vocês imaginam que o Vorcaro gritou o nome, hein? Escreve aí nos comentários, conta pra mim os nomes que vocês imaginam que ele gritou. Eu tenho aqui os meus palpites, viu? Eu já sugeri até um parlamentar para convocar lá os carcereiros, para saber que nomes que foram gritados. Imaginou se é Moraes? Alexandre de Moraes, como é que você está me deixando aqui? Imagina o desespero. O cara então pegou aí dezenas de milhões de reais das suas contas, do seu banco, pagou dezenas de milhões para autoridades, distribuiu contratos milionários para esposas de ministros, bancou degustação de uísque de 3,2 milhões de reais em Londres, comprou participação em resort de ministro por 35 milhões, achou que estava protegido, blindado, e aí, quando ele vai preso, ninguém move um dedo para salvá-lo. Está sozinho, abandonado ao próprio destino. Esse, gente, é o destino de quem confia em corruptos. Quando a casa cai, cada um cuida de si. E Vorcaro tá sozinho na cela, machucando a si mesmo em desespero. E, no mesmo dia, Vorcaro tomou a decisão mais importante, trocou de advogado. Por quê, Deltan? Olha aí. Na esteira da crise, Vorcaro também decidiu trocar de advogados. Ele é defendido pelo criminalista Pierpaolo Bottini, que deve deixar o caso para a entrada do também criminalista José Luiz Oliveira Lima, o Juca, já com larga experiência na negociação de grandes acordos de delação premiada. Os atuais advogados do Vorcaro, o Pierpaolo Bottini aí, eles já atuam para clientes
que podem vir a figurar como delatados em um futuro acordo, o que configuraria conflito de interesses caso os defensores continuassem o trabalho. Você entendeu? Saiu o Pier Paolo Bottini. Não é que ele seja avesso a fazer delação, é que ele tem clientes que podem ser delatados, que devem ser delatados. Entrou o José Luiz Oliveira Lima, o Juca. Vorcaro, gente, contratou um especialista em delação. E olha a razão da troca. Conflito de interesses. Porque os advogados anteriores tinham clientes que podem vir a ser delatados nesse acordo de delação. Traduzindo, os advogados do Vorcaro representavam pessoas que ele vai delatar. Por isso, eles tiveram que sair, porque você não pode ter o mesmo advogado defendendo o delator e defendendo o delatado. Então, a gente tem o seguinte, o Vorcaro machucou a mão, esmurrando a parede, gritou nomes de autoridades que o abandonaram, trocou para um advogado especialista em delação e os antigos advogados saíram porque representam futuros delatados. E olha isto aqui! Olha isso aqui, saiu no Lauro Jardim. Embora não admita publicamente, Bottini tem uma situação que ajudou a motivar sua saída da defesa. Ele advoga para políticos, sobretudo do Centrão, como Antônio Rueda, que podem ser atingidos por uma iminente delação. Olha, a delação vem aí. E vai ser a maior da história do Brasil. Porque Vorcaro sabe tudo. Ele tem mensagens com Moraes, informações e provas sobre o encontro com várias autoridades em Londres, contratos com esposas, venda de resort, reuniões secretas, pagamentos milionários, tudo documentado. Sem falar ainda dos 8 celulares que ainda não foram nem analisados pela polícia. E agora ele está abandonado à própria sorte. Os mesmos que receberam dele, que degustaram o uísque, que venderam participações e resorts para ele, agora deixam ele apodrecer na prisão. Olha, eu vou ser bem claro aqui no meu raciocínio. Para mim, diante de tudo que está acontecendo, já era mais do que o suficiente para colocar muitos canalhas na prisão. Porém, a gente sabe que do país que a gente vive, a realidade do Brasil, e de uma certa forma não nos permite a tecer alguns comentários, algumas críticas, visto que hoje o país vive literal ditadura. Embora muitos não pensem dessa forma, porque eles estão sempre maquiando a verdade, um discurso de Estado democrático de direito, a gente sabe que isso já não existe mais. Temos agora aí uma busca e apreensão de um jornalista lá do estado de Argentina por publicar até agora verdades, né? E o cara sofreu busca e apreensão da Polícia Federal, aquela parte da Polícia Federal que a gente já sabe. Para que lado joga, para que lado trabalha. Mas não podemos falar certas coisas. Mas então eu acho que, haja vista tudo isso, a única coisa que pode colocar esses caras na cadeia, quem deve, quero deixar bem claro que quem deve tem que pagar, é a delação de Daniel Vorcaro. Talvez você pense em duas, três pessoas, mas vai muito além de tudo isso. É um sistema que estava rendido ao joelho de Daniel Vorcaro. Temos aí vários escândalos de degustação de uísque, 3 milhões de reais em Londres. Um absurdo. Meu desejo é que esse cara venha delatar todo mundo. E quem deve tem que pagar. Eu fico muito preocupado com a vida desse rapaz, porque já tivemos aí um episódio aí de sicário que se matou com a camisa na cadeia. Não posso fazer acusações nenhuma aqui, eu não tenho prova, mas essa história está muito mal contada, na minha opinião. Não estou fazendo acusações nenhuma, mas na minha opinião tem muita coisa aí, até que se prove ao contrário. Comente aí vocês o que é que vocês acharam aí. Terá esperança? Qual recado que você gostaria de deixar para André Mendonça? Eu gostaria de deixar para André Mendonça, tome bastante cuidado nesse caso aí, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Já saiu aí na mídia que ele estava esmurrando a parede, se ferindo.
Quem sabe isso seja uma deixa, né? Para preparar as pessoas para um futuro, sei lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Escreva aí no comentário de que cidade você fala, qual é a sua opinião. É muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima.